Olá pessoal, como nós havíamos falado na nossa última videoaula, nós vamos tratar sobre passagem de parâmetros utilizando ponteiros na linguagem C. Como nós já vimos anteriormente, a passagem de parâmetros ela pode ser feita de duas formas. Uma delas é a passagem de parâmetro por valor. A passagem de parâmetro por valor é aquela em que você utiliza o canal da chamada da função para passar os valores a serem utilizados na função. Esse tipo de passagem de parâmetros, ele não causa alteração no programa principal. Por quê? Porque quando você passa o valor, como aqui nesse exemplo, 4 e 5, pela chamada de função não troca, o que é que ele vai fazer? É como se ele inicializasse esses valores. Então, quando ele vai na função não troca, ele inicializa com 4 e 5, né? E faz toda a operação que está contida nesta função. Agora, quando falamos sobre passagem de parâmetros por referência, a ideia é outra. A ideia da passagem de parâmetro por referência é você poder alterar o valor no programa principal. Então, para que isso aconteça, nós vamos precisar, utilizar de uma outra estratégia na linguagem C. Por que isso? Porque na linguagem C só existe a passagem de parâmetros por valor, tá? Ela não trabalha com a passagem por referência. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a ideia de ponteiros em C para fazer essa passagem por referência. Porque se vocês lembrarem das aulas passadas, a grande vantagem de utilizar ponteiros é o quê? Que eu posso utilizar um endereço de memória para receber o conteúdo de uma variável. Então essa estratégia ela vai ser muito importante para que a gente possa fazer a passagem por referência. Quer dizer, implementar essa lógica, dentro da linguagem C. Aqui nós temos um exemplo. Olha só, temos uma função troca, tá? E no programa principal, nós temos a variável x e y. X é inicializado com 4 e y é inicializado com 5. Então, para que essa troca possa ser sentida no programa principal, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uso de ponteiros, para que quando eu estiver manipulando a variável x e a variável y dentro da função troca, esse valor seja atualizado também no programa principal. E como que eu faço isso? Primeiramente, na assinatura da função que eu for fazer essa passagem por referência, eu coloco os meus ponteiros, que é o asterisco. Então, asterisco end x do tipo int, asterisco end y também do tipo int. E na chamada da função no programa principal, eu coloco x e y, mas coloco o quê? O ponteiro e comercial, Lembram disso? O ponteiro e comercial, na verdade, o que é que ele faz? Ele vai pegar o conteúdo que está na variável y, vai pegar o conteúdo que está na variável x. E quando eu vou para a minha função troca, o que é que ele faz? Ele liga ao meu ponteiro end x e ao meu ponteiro end y. A partir daí, eu faço toda a operação. Utilizo a variável auxiliar aux, que também é do tipo int. Primeira coisa, já que eu estou trabalhando com ponteiros
em de x e em de y, eu preciso verificar se eles são ponteiros válidos. Como que eu sei que são ponteiros válidos? Que eles não estão vazios, tá? E por que, Neucileno? Porque se ele estiver vazio, eu não consigo fazer a troca, tá? Essa troca não vai acontecer porque ele não vai ter conteúdo. Lembra quando a gente definiu o conceito de null dentro da linguagem C, dentro de ponteiros? É como se ele ainda não existisse. Você reservou o ponteiro, mas você não utiliza ainda. Então, por isso que eu faço essa condicional aqui, né? Ó. Se em de x for diferente de null e em de y for diferente de null, aí eu faço a troca dos conteúdos de x e y. A minha variável auxiliar do tipo inteiro recebe o conteúdo, né, que está no ponteiro de end x, que nesse caso é 4, e aí o ponteiro end x recebe o ponteiro end y, então end y tem o conteúdo 5, que vai para o ponteiro end x, então end x agora aponta para 5, e end y, que também tinha 5, ele agora vai receber aux, que tem 4. Então, quando ele encerra, né, esse bloco de comandos, end x aponta para 5, end y aponta para 4. E aí que está a jogada. A gente fala que é uma simulação de passagem por referência. Com os conteúdos de x e y trocados, quando eu retorno ao programa principal, x e y não é mais 4 e 5. X e y é 5 e 4. Por quê? Porque como eu fiz o uso de ponteiros, com essa operação que foi realizada dentro da função, ela vai ser sentida no programa principal. Então, quando eu mando imprimir x e y, o conteúdo vai ser 5 e 4. Agora aqui ele explica melhor isso tudo que nós falamos, né? Ó, o uso de ponteiros para passar parâmetros que devem ser alterados dentro de uma função é útil em certas situações, como função que precisam retornar mais do que um valor. Isso era muito comum quando a gente mexia com pseudocódigo e no Pascal, né? Você poder retornar mais de um valor pela função. Agora, na linguagem C, para que eu possa conseguir isso, eu faço o uso da passagem por referência. Porque como nós já vimos, em C, a função ela só retorna um valor, tá? Aí aqui ele coloca essa situação. Suponha que queremos criar uma função que receba um vetor como parâmetro e precisa retornar o maior e o menor elemento do vetor. Mas uma função só retorna um único valor. Podemos passar ponteiros para variáveis que receberão o maior e o menor elemento. E é exatamente isso que esse código fonte faz, gente. Olha só, eu tenho a função max and min, né? Aí eu passo um vetor de inteiros, o tamanho desse vetor é inteiro e dois ponteiros. Um ponteiro para conter o menor valor do vetor e um ponteiro para conter o maior valor do vetor. No programa principal, o que é que eu vou ter? Eu inicializo um vetor V de inteiros com esses valores, tá? 10, 80, 5, menos 10, 45, menos 20, 100, 200, 10. E duas variáveis que vão receber o menor e o maior valor. A seguir, eu chamo a função max and min, que vai definir e coletar o maior e o menor valor do vetor. Aí coloco os argumentos. O meu vetor de entrada vai ser V, o tamanho vai ser 9 e
as minhas variáveis que vão receber, tá? O conteúdo que vai ser manipulado dentro do ponteiro. Min, o E comercial, max, o E comercial. Tá, ele vai vir para a função. Max e min. Ele inicializa, né, com essa variável i, do tipo inteiro. Ele vai pegar os dois ponteiros, max e min, e inicializa na posição 0 do vetor de entrada. E depois, o que ele vai fazer? Ele vai varrer esse vetor, né? Ó, for de i variando de 0 até menor que tan, indo de 1 em 1. Aí faço a verificação. Se vet i for menor que o conteúdo que está em menor ponteiro, então ele vai pegar o primeiro elemento. Aí ele vai comparando, né? Se for menor, então o ponteiro assume esse menor valor. A mesma coisa para o max. Se ele for maior, o max assume esse maior valor. Quando ele terminar de varrer o meu vetor de entrada, ele vai ter em min e max o menor valor do vetor de entrada e o maior valor do vetor de entrada. E dessa forma, eu retorno para o meu programa principal o menor e o maior valor do vetor. Na próxima aula, nós vamos entrar em mais detalhes sobre o uso de ponteiros em vetores.